Olá, pessoal! E hoje nós teremos a nossa última videoaula sobre o tema das violências contra as mulheres. Para isso, nós teremos mais um convidado. Só que antes, vamos relembrar o que a gente já aprendeu com os nossos convidados anteriores? Nós tivemos aqui o juiz e o delegado aqui da nossa comarca de Itajaí. E eles nos apresentaram os trabalhos realizados pela Polícia Civil, pelo Poder Judiciário. E também nos explicaram sobre a medida protetiva de urgência. Vocês se lembram? Então tá bom. Na outra videoaula, nós tivemos a Tamara, que é a psicóloga da Diretoria de Vigilância Epidemiológica e coordenadora da Rede de Proteção às Pessoas em Situação de Violência do nosso município, que nos falou sobre o fluxo de atendimento e sobre os serviços oferecidos pelo município de Itajaí às mulheres em situação de violência. Hoje, nós teremos o pesquisador Rafael, que vai nos apresentar os resultados de uma pesquisa que ele fez numa delegacia da mulher. Rafael, conta pra gente um pouquinho da sua pesquisa e que resultados você chegou? Como historiador, o meu tema de pesquisa é violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres é um fenômeno social que mantém números altíssimos, mesmo depois de tanto debate, mesmo depois da criação das delegacias de proteção às mulheres, assim como a Lei Maria da Penha, uma lei específica para o combate e enfrentamento à violência contra as mulheres. A primeira pergunta que eu faço para mim mesmo é por que eu, Rafael, um homem, estou aqui falando sobre violência contra as mulheres, onde as mulheres são as vítimas. Ora, se tem violência, tem alguém que realize a violência. Se tem vítima, tem autor. E aí é onde começa a nossa história. Nós, homens, fomos ensinados, desde tempos antigos, a ocupar os espaços de poder, além de dizer o que outros homens e as mulheres têm que fazer na sociedade. Quais os papéis sociais de cada um, o que cada um tem como dever e como direito. Essas relações de gênero, essas relações entre homens e mulheres, elas vêm historicamente já com um grau de inferioridade para as mulheres. Essas relações sociais, as relações de gênero entre homens e mulheres, elas não são iguais, elas são desiguais. Ora, não tem problema algum em ter posições diferenciadas e escolhas de como a gente vai viver a nossa vida. O problema é que as escolhas das mulheres, além de serem muito limitadas, as escolhas são feitas pelos homens. E essas escolhas, elas acabam refletindo também em posições de inferioridade das mulheres nessas relações. Ou seja, as escolhas piores, digamos assim, são sempre renegadas às mulheres. Ora, com tanto debate, como que a gente ainda revela papéis sociais fixos e rígidos, onde homens e mulheres têm deveres e direitos diferentes, onde homens têm uma gama de escolhas na sua vida social, como trabalho, como escola, como a própria relação afetiva e conjugal. Tem uma gama de liberdade de escolhas. Às mulheres cabem somente o papel de dentro de casa, o papel de cuidar da casa e cuidar das crianças. Aos homens, o espaço público. Às mulheres, o espaço da casa. Ora, desde meninas, ajudando as mães a limpar a casa, ajudando a cuidar dos irmãos. Quando é irmã mais velha, cuida do irmão mais novo. Quando vira adolescente e jovem, tem que casar. Se casar, tem que ter filhos, senão você é criticada. Senão a mulher foge do seu papel social. O problema é que, com a abertura e a mais liberdade às mulheres, os homens estão se sentindo afrontados. E não é essa a questão. A grande questão é como ainda
colocamos esses papéis na sociedade e como ainda a falta de preparo dos homens em aceitar as liberdades de escolha das mulheres gera tanta violência e tanta raiva da gente. Como esses papéis sociais rígidos ainda persistem em pleno século XXI? Ora, se sabemos que as relações de gênero são desiguais, que as posições de homens e mulheres são desiguais, como ainda colocamos esses papéis de gênero como importantes nas relações entre homens e mulheres? Quem que nos ensina? Aprendemos onde? Ora, isso vem desde tempos muito antigos. Historicamente falando, podemos pegar as civilizações gregas e romanas, onde a sociedade já era patriarcal. O que significa uma sociedade patriarcal? Significa que os homens ocupam as posições de comando e são os homens que decidem o que é melhor para a sociedade naquele momento. Os homens que decidem quais as relações e como as relações têm que ser. Quem pode votar e quem pode ser votado. Quem pode ocupar os espaços públicos de diálogo e também de poder. Comportamentos repetidos ao longo dos séculos, eles acabam se transformando em hábitos, costumes e tradições. Depois de muito tempo, incorporamos esses hábitos. Essas regras, esses papéis sociais rígidos de homens e mulheres que têm que cumprir, eles são inscritos na cultura. Então, nascemos dentro dessa sociedade que impõe limites às mulheres, que impõe papéis diferenciados sempre inferiores às mulheres, tolhendo liberdade de escolhas, tolhendo as maneiras como elas querem e podem viver as suas vidas. Desde muito tempo se repete e se inscreve no corpo e na cultura. O nome dessa inscrição cultural, ou melhor, o conceito, chama-se machismo. Machismo é um conjunto de ideias que há séculos vem mantendo essa posição de superioridade de homens e mulheres, de homens acima das mulheres. Ora, e esse machismo, ele é ensinado de alguma maneira. Como que ele é incorporado? Através de comportamentos repetitivos, através de hábitos, mas também através das nossas relações familiares, da escola, da igreja. Por exemplo, a escola. Não fazem muito tempo em que meninos e meninas estudam juntos. Ora, a tal da escola mista, meninos e meninas juntos, não fazem 70 anos. Antes, meninas estudavam separadas. Por quê? Porque o currículo que se ensinava na escola era diferente. Partindo desses papéis sociais diferenciados. Podemos pegar o exemplo da disciplina de educação física. Ora, aos meninos, cabe aos esportes de contato físico, de competição, de força, esportes onde são realizados em espaços abertos. Às meninas, cabe o jogo de vôlei, cabe pular corda, cabe jogar elástico e outras brincadeiras que não exercitam as habilidades de força física, assim como habilidade social muito importante. Podemos pegar o exemplo da disciplina de educação física. Ora, aos meninos, cabe aos esportes de contato físico, de competição, de força, esportes onde são realizados em espaços abertos. Às meninas, cabe o jogo de vôlei, cabe pular corda, cabe jogar elástico e outras brincadeiras que não exercitam as habilidades de força física, assim como habilidade social muito importante. Que eu já esqueci. Tá boa essa? Tá.
Uma habilidade muito importante que é a competição. A falta de incentivo à competição, através de toda a disciplina e educação dedicada somente às mulheres, reflete no mercado de trabalho no século XXI. As mulheres estão atrasadas no que diz respeito à competição profissional, à escolarização. Quando eu falo escolarização, a escolha, porque além de ser uma luta que perdurou por décadas para as mulheres estudarem no mesmo ambiente que os homens, tem uma outra questão. As mulheres não podiam escolher, não tinham uma gama de escolhas profissionais a realizar, mesmo se estudassem. Historicamente, as primeiras profissões das mulheres fora do ambiente da casa são profissões ligadas ao seu corpo físico. Por exemplo, profissões ligadas ao cuidar, profissões ligadas à infância e ao educar. Uma das primeiras profissões em que as mulheres foram permitidas, é bom que se diga isso, né? As mulheres precisavam de permissão até a década de 1970 para poderem exercer essas atividades profissionais. Se não fossem casadas, permissões dos pais. Se fossem casadas, permissões dos seus maridos e companheiros. Ora, uma das primeiras permissões às mulheres a realizarem uma atividade profissional, coincidentemente, foi o magistério. Foi o dar aula, o educar crianças, ligando automaticamente a mulher ao corpo da mulher, já que ela pode dar à luz, dizendo que ela é a pessoa mais indicada por uma profissão, cuidar das crianças e educar as crianças. Ora, não teria problema nenhum em identificar pessoas com habilidades. O problema é que essas mulheres, para eles, elas só tinham essa habilidade. Aos homens cabiam outros tantos empregos e profissões. Aos homens cabia a engenharia, aos homens cabia o direito, aos homens cabia a medicina, que também é um bom exemplo. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, houve uma falta de soldados. As mulheres precisavam estar no campo de batalhas. E qual foi a posição e o lugar que elas frequentaram durante a Segunda Guerra? O espaço da saúde. Como médicas? Não. Como enfermeiras, como cuidadoras. Ligando a habilidade social da mulher diretamente ao fato dela poder gerar, dela poder dar à luz. Só que sabemos que as diferenças culturais de homens e mulheres, o principal motivo das mulheres não ocuparem o mesmo espaço e não estarem no mesmo nível e equilíbrio dos homens, não tem relação alguma com o seu corpo, não tem relação alguma com as diferenças físicas e biológicas. As diferenças que posicionam as mulheres, elas são culturais. Elas vêm através de processos históricos, como foi falado agora, através da escola, através da família, através da igreja. Só que o mundo é outro. 50 anos para cá, fomos à Lua, mandamos naves e carros automotivos para Marte. Inclusive guiamos e controlamos em Marte produtos e equipamentos eletrônicos. Ora, com tanto conhecimento, tanta informação, e ainda tem a internet e as redes sociais. Qual é o grande barato das redes sociais? É que a gente pode conhecer diversas culturas, diversos grupos. Ou seja, homens e mulheres não se relacionam da mesma maneira. Nem ser homem ou ser mulher é da mesma maneira. Seja em tempos históricos diferentes, sejam em lugares diferentes. Ser homem e mulher na Austrália não é a mesma coisa que ser homem e mulher no Brasil. Ser homem e mulher na França do século XIV não é a mesma coisa que ser homem e mulher no Brasil do século XXI. Ora, então quer dizer que a gente sabe
que as diferenças entre mulheres e homens não partem do corpo físico e do biológico. Olha, sabemos também que os papéis sociais que são colocados, impostos às mulheres, também não têm uma explicação histórica, não é uma regra histórica. Elas foram criadas, educadas e postas na sociedade de maneira diferente, dependendo de cada época e de cada lugar. Então, por que ainda matam-se 4.000 mulheres por ano? 4.000 mulheres por ano. Se chama feminicídio. Dessas 4.000 mulheres, 3.000 são mortas pelos companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, pais. Ou seja, são mortas por pessoas conhecidas, na intimidade, na privacidade. São mortas por pessoas onde mantêm uma relação afetiva ou mantiveram uma relação afetiva e conjugal. A violência contra as mulheres que eu estou falando é essa violência. É a violência do dia a dia. É a violência que acontece no interior das nossas casas, da minha, da sua. Porque a violência contra a mulher, ela é democrática. Ela acontece em todas as classes sociais, em todos os lugares. O machismo é democrático. Somos criados a posicionar mulheres em condições de inferioridade. Qual o nosso papel, então, enquanto homens? Porque se as diferenças não são naturais, não nascem com a gente, não são características físicas e biológicas, e se as posições de mulheres e homens são colocadas de maneira cultural, sabe o que isso significa? Significa que elas podem ser transformadas. Significa que homens e mulheres não nascem e não possam mudar a maneira de pensar, a maneira de viver e a maneira de ser e estar no mundo. E é a partir dessa transformação da cultura, é a partir desse olhar sobre o machismo que nós homens temos o dever para com as mulheres. Temos o dever de reposicionar as mulheres nas nossas relações. Temos o dever de deixar as mulheres escolherem quem elas querem ser. O corpo é delas, a vida é delas, são seres humanos e são indivíduos. São indivíduos que têm desejos e vontades e que não querem que as suas vidas sejam guiadas por regras ou conselhos de pessoas de fora, pessoas fora da sua vida ou mesmo de homens. As mulheres têm que ter a liberdade de escolha. As mulheres têm que ter liberdade de escolha do seu papel social da maneira que desejarem. Papéis sociais rígidos no século XXI não existe mais. Aos homens cabe também a mudança e a transformação de papéis sociais. Aos homens também cabe a responsabilidade da paternidade, que não é só a pensão, responsabilidade afetiva. Homem é pai, homem cuida da casa, limpa a casa. São atividades corriqueiras, cotidianas, não tem nada a ver com o corpo físico ou com o fato de ser mulher ou ser homem. As famílias têm tarefas, têm deveres, e elas têm que ter os papéis bem divididos e igualitários. A gente tem, nós homens, que perder esse senso de propriedade, esse senso de poder e dominação que temos contra as mulheres, que temos com as nossas mulheres, com as nossas mães, com as nossas namoradas, companheiras, irmãs, sobrinhas, primas, colegas de profissão, dentro do ambiente profissional ou dentro da escola, da sala de aula. Apontamos o dedo de qualquer comportamento de meninas e mulheres que a gente não aceita, que nós homens não aceitamos e que a sociedade que construiu todas essas regras de maneira arbitrária não permitem. Temos que parar de matar e de agredir as mulheres por ciúmes,
por escolhas que não concordamos e por muitas vezes terminamos o relacionamento e não aceitamos a decisão da companheira. 3.000 mulheres morrem apenas por machismo. Ser machista é isso. Ser machista é colocar as mulheres em posição de inferioridade. Ser machista é dizer que você, enquanto homem, pode fazer tudo o que quiser. As mulheres não. As mulheres têm que ter permissão. Isso é ser machista. A gente tem que cortar o machismo das nossas vidas. Eu acho que essa é o principal dever que nós homens temos para conseguir colaborar com as mulheres para colocar fim a essas violências. Porque nós homens ainda não estamos fazendo nada. Temos que agradecer às mulheres pelo fato de eu, homem, estar aqui conversando com vocês. Foram muitas lutas de grupos de mulheres e mulheres feministas. Foram muitas mortes, muitas violências sofridas para que elas hoje possam brigar e falar para nós: eu quero ser piloto de avião, eu quero ser engenheira civil, eu quero ser antropóloga, eu quero ser pedreira, eu quero ser catadora de reciclável. Eu posso sair de dentro da minha casa, eu tenho liberdade. Nós homens não temos o direito de tolher a liberdade de escolha das mulheres por meio da violência. Vamos respeitar as mulheres, vamos respeitar as diferenças e a escolha de vida de cada um. Ok? Beijo no coração e até mais. Rafael, muito obrigada por compartilhar esses riquíssimos dados da sua pesquisa. O fenômeno do machismo precisa mesmo ser discutido. Afinal, ele é tão presente no nosso dia a dia, não é mesmo, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido muito com essa pesquisa do Rafael e com as informações trazidas por todos os outros convidados ao longo das nossas videoaulas. Mas além dessa aprendizagem, é fundamental que essas informações não sejam guardadas somente para vocês, que vocês compartilhem com pessoas do seu dia a dia, com as pessoas com quem vocês convivem. Isso é de extrema importância, tá certo? Então, a gente vai finalizar por aqui e eu deixo o meu agradecimento a todos pela atenção, tá certo? Muito obrigada!